Uma escrava grávida de 8 meses foi amarrada ao pelourinho diante de todos. 50 chibatadas por um crime que ela não cometeu. Mas quando o bebê nasceu ali, no meio do castigo, seu choro mudou algo que ninguém esperava. O que aconteceu em seguida transformou toda a fazenda e chegou a mudar leis de um país inteiro. Prepare-se, porque essa história vai te deixar sem palavras. Mas antes, me conta nos comentários. Você está assistindo de qual cidade? E se você curte histórias reais que mexem com o coração e te fazem pensar, clica no inscrever agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível desse canal. Beleza? Então vamos lá, porque você precisa conhecer a história de Josefa e do bebê que nasceu no pelourinho. O sol ainda não havia nascido completamente quando Josefa foi arrastada para o centro do terreiro da fazenda Boa Vista. Grávida de 8 meses, ela mal conseguia caminhar, mas os capangas do barão Henrique não demonstravam piedade. Suas mãos estavam amarradas à frente do corpo, e lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. A acusação era grave: roubo de comida da despensa da Casa Grande. Um pedaço de pão e algumas frutas que, segundo a sinhá Mariana, haviam desaparecido durante a noite. Josefa jurava a inocência com desespero na voz. Eu não fiz nada, sinhá. Juro pela vida do meu filho que está por nascer. Mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. A verdade era que ela havia sido incriminada por Tomás, o feitor, que cobiçava a jovem escrava há meses e se enfurecera quando ela recusou seus avanços. Ele havia plantado as cascas de frutas perto da senzala onde ela dormia, criando provas falsas de um crime que ela nunca cometera. O barão Henrique era conhecido em toda a região como um homem cruel e inflexível. Diferente de outros fazendeiros que ocasionalmente demonstravam alguma compaixão, ele via seus escravos como meros instrumentos de trabalho, descartáveis e substituíveis. Ele havia herdado a fazenda do pai, e nos últimos 10 anos, transformará em uma das mais produtivas da região, mas também na mais temida. Histórias sobre castigos brutais aplicados aos escravos de Boa Vista circulavam pelas fazendas vizinhas como lendas sombrias. Todos os escravos da fazenda foram obrigados a se reunir no terreiro. Era uma prática comum do barão, fazer com que todos testemunhassem os castigos, transformando-os em espetáculos de terror que serviam para manter a ordem através do medo. Homens, mulheres e crianças se aglomeravam em silêncio, os olhos baixos, tremendo não apenas pelo frio da manhã, mas pelo que sabiam que estava por vir. Muitos deles conheciam Josefa bem. Ela era querida por todos, sempre gentil, sempre disposta a ajudar os outros mesmo quando ela mesma mal tinha forças. Entre a multidão de escravos, estava Maria, uma mulher idosa que havia ajudado a trazer Josefa ao mundo 22 anos atrás. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a jovem que era como uma filha para ela sendo arrastada daquela maneira. Maria sabia a verdade: na noite anterior, ela havia visto Tomás saindo da despensa com algo escondido sob a camisa. Mas quem acreditaria na palavra de uma escrava velha contra a do feitor? Falar significaria apenas se juntar a Josefa no pelourinho, e Maria sabia que tinha outros sob sua proteção, crianças órfãs que dependiam dela. Então, em silêncio e com o coração partido, ela assistia, impotente. O barão Henrique surgiu na varanda da Casa Grande, impecavelmente vestido mesmo naquela hora tão cedo. Ele segurava uma xícara de café, como se estivesse prestes a assistir a uma apresentação teatral, não a tortura de uma mulher grávida inocente. Ao seu lado, a sinhá Mariana, uma mulher amarga que encontrava prazer peculiar em exercer poder sobre aqueles que não podiam se defender. Ela havia insistido no castigo, mesmo quando um dos capangas, um homem chamado Paulo que ainda mantinha algum resto de consciência, sugeriu que talvez fosse melhor esperar até depois que o bebê nascesse. Que seja uma lição para todos, declarou o barão com voz alta o suficiente para que cada pessoa no terreiro pudesse ouvir. Não tolerarei roubo em minha fazenda. Não importa a condição da ladra. Ele fez um gesto desdenhoso com a mão, como se estivesse espantando uma mosca. 50 chibatadas. Comece, Tomás. O feitor sorriu, um sorriso cruel que não alcançava seus olhos frios. Ele pegou o chicote, um instrumento terrível feito de couro trançado com pontas que rasgavam a carne.
Josefa foi amarrada ao pelourinho, seu corpo virado de costas para a multidão. Ela abraçava seu ventre proeminente o máximo que suas mãos amarradas permitiam, como se tentasse proteger seu filho do que estava por vir. E então começou o pesadelo que mudaria para sempre o destino daquela fazenda. O primeiro golpe do chicote rasgou o ar da manhã com um som que fez todos os presentes estremecerem. Josefa soltou um grito de dor que ecoou pela fazenda inteira, assustando os pássaros das árvores próximas. Seu vestido simples de algodão foi instantaneamente marcado com uma linha vermelha, e ela se agarrou ao poste com todas as suas forças, tentando manter-se em pé apesar da agonia que atravessava seu corpo como raios de fogo. Tomás aplicava cada golpe com uma força desnecessária, alimentado por sua crueldade natural e pelo ressentimento que sentia por Josefa tê-lo rejeitado. 2, 3, 4. Ele contava em voz alta, saboreando cada número como se fosse uma vitória pessoal. O sangue começou a escorrer pelas costas de Josefa, manchando o tecido rasgado de seu vestido. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçando ceder a qualquer momento. Ela mordia os lábios com tanta força que eles também sangravam, tentando sufocar os gritos para não dar satisfação aos seus torturadores. Na multidão forçada a assistir, muitos viravam o rosto, incapazes de suportar a visão. Crianças escondiam os rostos nos corpos de suas mães, que silenciosamente choravam, suas lágrimas caindo como chuva sobre a terra seca do terreiro. Alguns homens cerravam os punhos até que as unhas cravavam em suas palmas, a impotência e a raiva fervendo dentro deles, mas sem ter saída. Qualquer tentativa de intervir significaria morte certa. O barão não hesitaria em fazer um exemplo ainda mais brutal. Maria, a mulher idosa que havia ajudado a criar Josefa, não conseguia mais conter seu desespero. Senhor, tenha piedade! Ela gritou de repente, sua voz fraca mas clara. Ela está grávida. O bebê. Mas suas palavras foram cortadas quando um dos capangas a empurrou brutalmente, fazendo-a cair no chão. Silêncio! Rugiu Tomás, interrompendo momentaneamente os açoites para apontar o chicote ensanguentado na direção da velha. Quem mais quer se juntar a ela no pelourinho? O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelos gemidos baixos de dor de Josefa. Quando o chicote alcançou a 20ª chibatada, algo terrível começou a acontecer. Josefa sentiu uma dor diferente, vinda não de suas costas dilaceradas, mas de seu ventre. Uma dor aguda, penetrante, que a fez dobrar-se tanto quanto as cordas permitiam. Não, ela sussurrou em pânico. Não agora, meu filho, por favor, não agora. Mas os sinais eram inconfundíveis. O trauma do castigo estava forçando um parto prematuro. Ela sentiu a umidade quente escorrer por suas pernas. Suas águas haviam se rompido. Continue, ordenou o barão friamente da varanda, tomando outro gole de seu café como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. A sinhá Mariana, no entanto, começou a parecer desconfortável. Por mais cruel que fosse, até ela reconhecia que as coisas estavam indo longe demais. Henrique, ela sussurrou para o marido, talvez devêssemos parar. Se ela morrer, ou o bebê. Mas o barão a interrompeu com um olhar gelado. Ela deveria ter pensado nas consequências antes de roubar. Sua voz não carregava um pingo de remorso ou humanidade. Tomás, percebendo a situação mas escolhendo ignorá-la, continuou. 21, 22, 23. Cada número era uma sentença de morte não apenas para Josefa, mas para a criança inocente em seu ventre. O chicote caía impiedosamente, abrindo feridas sobre feridas, transformando suas costas em uma massa de carne viva e sangue. Josefa não gritava mais, ela não tinha mais força para isso. Apenas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, misturando-se com o suor e o sangue. Foi na 30ª chibatada que Josefa finalmente desabou. Suas pernas cederam e ela ficou pendurada pelas cordas que a prendiam ao pelourinho, inconsciente. Seu corpo balançava levemente com o vento da manhã, uma visão que horrorizaria qualquer pessoa com um mínimo de compaixão. Mas Tomás, demonstrando uma crueldade que chocou até mesmo os outros capangas acostumados à violência,
Jogou um balde de água fria sobre ela para acordá-la. Você não vai escapar tão fácil, ele rosnou. Ainda faltam 20. Josefa recuperou a consciência aos poucos, gemendo fracamente. Mas agora ela sentia contrações intensas rasgando seu abdômen. O bebê estava chegando, e não havia maneira de parar. O bebê, ela conseguiu sussurrar, sua voz quase inaudível. Meu bebê está vindo. Maria ouviu e tentou novamente, rastejando de joelhos até onde estava o barão. Senhor, por favor. A criança está nascendo. Ela precisa de ajuda. Mas suas súplicas caíram em ouvidos surdos. O barão nem se dignou a olhar para ela, meramente acenou com a mão para que Tomás continuasse. Quando a 40ª chibatada rasgou o ar, algo extraordinário e aterrorizante aconteceu simultaneamente. Josefa soltou um grito que não era apenas de dor física, era um grito primordial, visceral, que parecia vir das profundezas de sua alma. E naquele exato momento, ela sentiu o bebê começar a descer pelo canal de parto. Ali, amarrada ao pelourinho, sob o sol nascente, com as costas destruídas e sangrando profusamente, Josefa estava dando à luz. Pare! Finalmente gritou Paulo, o capanga que havia sugerido esperar. Ele não podia mais ficar em silêncio. Pelo amor de Deus, pare! A criança está nascendo. Ele se moveu para intervir, mas Tomás o empurrou brutalmente para trás. Não se intrometa se valoriza seu emprego. O feitor rosnou, preparando-se para a próxima chibatada. Mas até ele hesitou por um momento, percebendo que a situação havia saído completamente de controle. As mulheres na multidão, movidas por um instinto materno que transcendia o medo, começaram a se mover. Maria foi a primeira, apesar de sua idade e da brutalidade com que havia sido tratada momentos antes. Ela correu até Josefa, colocando-se entre a mulher grávida e Tomás. Você terá que me matar primeiro, ela disse com uma coragem nascida do desespero. Outras mulheres rapidamente se juntaram a ela, formando uma barreira humana. Entre elas estava Rosa, uma jovem mãe. Benedita, que havia perdido 2 bebês devido às condições brutais da fazenda. E Isabel, a parteira não oficial da senzala. Tomás levantou o chicote, preparado para dispersar aquelas mulheres à força, mas encontrou-se encarando não medo em seus olhos, mas uma determinação feroz. Eram mães, avós, mulheres que haviam visto sofrimento demais e não podiam, não iriam, ficar paradas enquanto uma criança nascia em tais circunstâncias horríveis. Por um breve momento, o feitor vacilou. Ele era cruel, mas até ele reconhecia que havia algo sagrado em um nascimento, algo que fazia os homens hesitarem mesmo em sua brutalidade. O que está acontecendo ali? Vociferou o barão da varanda, sua voz carregada de raiva. Ele não conseguia ver claramente o que estava ocorrendo devido ao aglomerado de mulheres. Paulo, o capanga com consciência, virou-se para ele e gritou: A criança está nascendo, senhor. Ela está dando à luz agora. Por um momento, apenas um breve momento, algo parecido com dúvida passou pelo rosto do barão. Mas então sua expressão endureceu novamente. Então que nasça, ele disse com frieza. E quando terminar, Tomás completará o castigo. Isabel, a parteira, trabalhava rapidamente, suas mãos experientes avaliando a situação enquanto outras mulheres cortavam as cordas que prendiam Josefa ao pelourinho. Com extremo cuidado, elas a deitaram no chão de terra batida. As contrações de Josefa estavam vindo rapidamente agora, seu corpo forçado ao trabalho de parto pelo trauma extremo que havia sofrido. Você precisa empurrar, minha filha, Isabel sussurrava em seu ouvido, sua voz simultaneamente firme e gentil. Eu sei que dói, eu sei que você está fraca, mas seu bebê precisa de você agora. Josefa, flutuando na fronteira entre a consciência e a inconsciência, ouviu aquelas palavras como se viessem de muito longe. Ela não sabia como tinha alguma força restante, mas encontrou algo profundo dentro de si. O amor de mãe, mais forte que a dor, mais poderoso que a exaustão, mais resistente que a brutalidade que havia sofrido. Com um esforço supremo, ela empurrou. Ao redor dela, as mulheres formavam um círculo protetor, seus corpos bloqueando a visão dos homens,
criando um espaço sagrado em meio ao horror. O barão começou a descer as escadas da casa grande, sua paciência esgotada. Afastem-se dela agora ou todas vocês receberão o mesmo tratamento. Ele ameaçou, sua mão indo para o revólver em seu cinto. Mas as mulheres não se moveram. Algumas começaram a cantar baixinho, uma canção antiga de sua terra natal, uma melodia que suas avós haviam ensinado, palavras em línguas que os senhores não entendiam. Era uma canção de nascimento, de vida, de esperança diante do desespero. E então, quando o sol finalmente emergiu completamente acima do horizonte, banhando o terreiro em luz dourada, o bebê nasceu. Um menino, pequeno e prematuro devido ao trauma, mas vivo. Ele não chorou imediatamente, ficou assustadoramente silencioso em seus primeiros momentos de vida, fazendo o coração de Isabel afundar. Ela limpou rapidamente as vias aéreas do bebê, esfregou suas costas, sussurrou orações urgentes. E então, finalmente, o bebê encheu seus pulmões minúsculos pela primeira vez e soltou um choro. Não era um choro fraco ou vacilante, era um choro forte, indignado, um protesto vigoroso contra o mundo brutal em que havia acabado de entrar. E esse choro mudaria tudo. O choro do bebê cortou o ar da manhã como uma espada afiada, penetrante e impossível de ignorar. Era um som que carregava peso, significado, uma acusação silenciosa contra todos os presentes que haviam permitido que aquele horror acontecesse. O bebê chorava com uma força surpreendente para alguém tão pequeno, nascido prematuramente em circunstâncias tão terríveis, e seu choro parecia ecoar não apenas pelo terreiro, mas por toda a fazenda, alcançando cada canto, cada construção, cada alma presente. O barão Henrique parou no meio das escadas, sua mão congelada sobre o revólver. Algo naquele choro o atingiu de uma forma que ele não esperava, não entendia. Era como se aquele som minúsculo carregasse consigo o peso de todas as injustiças que ele havia cometido, todas as crueldades que havia ordenado, todas as vidas que havia destruído sem um segundo pensamento. Por um breve momento, tão breve que depois ele mesmo duvidaria que aconteceu, ele sentiu algo que não experimentava há décadas: vergonha. Os escravos que haviam sido forçados a assistir ao castigo sentiram algo diferente. Para eles, aquele choro era um símbolo de vida triunfando sobre a morte, de esperança persistindo diante da brutalidade, de humanidade resistindo à desumanização. Lágrimas começaram a rolar pelos rostos de muitos, não lágrimas de tristeza, mas de algo mais complexo, uma mistura de alívio, admiração e uma estranha alegria nascida da constatação de que, apesar de tudo, a vida continua, a vida resiste, a vida vence. Maria, ajoelhada ao lado de Josefa, segurava o bebê recém-nascido com mãos trêmulas. Ela olhou para aquele rostinho minúsculo, os olhos firmemente fechados, a boca aberta em protesto vocal, e viu não apenas uma criança, mas um milagre. Ele vive, ela sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Apesar de tudo, Josefa, seu filho vive. Ela gentilmente colocou o bebê nos braços fracos da mãe, que apesar de sua condição terrível, conseguiu segurar a criança contra seu peito. Josefa olhou para o filho que havia acabado de trazer ao mundo sob as piores circunstâncias imagináveis. Através da névoa de dor e exaustão, ela sentiu uma onda de amor tão poderosa que momentaneamente apagou todo o sofrimento. Samuel, ela sussurrou, nomeando seu filho com a voz fraca mas determinada. Seu nome é Samuel. Era o nome que ela havia escolhido meses atrás, deitada à noite na senzala, sonhando com o futuro de seu filho, imaginando uma vida diferente daquela que ela conhecia. E agora, apesar de tudo, ele estava aqui, real e vivo em seus braços. O choro de Samuel continuava, não diminuindo em intensidade. Isabel trabalhou rapidamente para estancar o sangramento de Josefa, usando pedaços rasgados de seus próprios vestidos para fazer curativos improvisados para as feridas horríveis em suas costas. Outras mulheres a ajudavam, formando uma unidade nascida da compaixão e da solidariedade compartilhada. Elas sabiam que Josefa estava em condição crítica, que havia perdido muito sangue, que suas chances de sobrevivência eram pequenas. Mas naquele momento, elas lutariam com todas as suas forças para mantê-la viva. Tomás permanecia imóvel, o chicote ensanguentado ainda em sua mão,
mas agora pendendo inútil ao seu lado. Ele olhava para a cena com uma expressão estranha: raiva, confusão e talvez, apenas talvez, um lampejo de algo parecido com remorso. Ele havia causado aquilo. Suas mentiras, seu ressentimento mesquinho, sua crueldade casual haviam levado àquele momento. E agora, olhando para a mulher que havia quase matado e o bebê que havia nascido em circunstâncias que assombrariam qualquer pessoa com consciência, ele sentiu algo dentro dele começar a quebrar. A sinhá Mariana, na varanda da casa grande, estava pálida. Ela segurava a balaustrada com força, suas juntas brancas. Ela havia insistido no castigo, havia se recusado a mostrar misericórdia, havia encontrado satisfação peculiar em exercer seu poder sobre alguém indefeso. Mas agora, ouvindo aquele choro, vendo aquela cena de horror que suas decisões haviam causado, algo dentro dela se rebelava. Ela era mãe também, tinha 3 filhos que haviam nascido em quartos confortáveis, assistidos pelos melhores médicos, cercados de luxo e segurança. E de repente, a hipocrisia de tudo aquilo a atingiu com força brutal. O choro de Samuel continuava, implacável, acusador, impossível de ignorar. E à medida que o som se espalhava pela fazenda, algo começou a mudar. Escravos que trabalhavam nos campos distantes pararam, ouvindo aquele choro carregado pelo vento, e souberam instintivamente que algo significativo havia acontecido. Os cavalos nos estábulos começaram a relinchar inquietos. Os cães uivavam. Era como se o próprio universo reconhecesse que um limite havia sido cruzado, que algo fundamental havia mudado, que nada mais seria como era antes. E eles estavam certos. O destino da fazenda Boa Vista havia sido alterado para sempre pelo choro de um bebê recém-nascido. Nos dias que se seguiram àquele amanhecer terrível, uma mudança sutil mas inegável começou a tomar conta da fazenda Boa Vista. Josefa sobreviveu, contra todas as probabilidades. Isabel e as outras mulheres a cuidaram na senzala, usando remédios antigos passados através de gerações, ervas que curavam não apenas o corpo mas também o espírito. Suas costas cicatrizariam deixando marcas horríveis, mas ela viveria. E o pequeno Samuel, apesar de prematuro, demonstrava uma vitalidade surpreendente, mamando vigorosamente e crescendo a cada dia. O barão Henrique mudou de maneiras que ninguém conseguia explicar completamente. Ele não se tornou um homem bom da noite para o dia. Décadas de crueldade não desaparecem tão facilmente. Mas algo nele havia se quebrado naquela manhã. Ele parou de frequentar o terreiro durante os castigos, delegando essas tarefas a seus capangas, como se não pudesse mais suportar testemunhar pessoalmente a violência que ordenava. Ele começou a ter pesadelos, acordando no meio da noite ouvindo o choro de um bebê que não estava lá. Tomás, o feitor, foi quem mudou mais dramaticamente. 3 dias após o nascimento de Samuel, ele apareceu na senzala onde Josefa se recuperava. As mulheres se colocaram defensivamente entre ele e Josefa, mas ele levantou as mãos em rendição. Não vim para causar mal, ele disse, sua voz estranhamente quebrada. Vim para confessar. E ali, diante de todos, ele admitiu ter plantado as provas falsas que incriminaram Josefa, admitiu suas mentiras, admitiu sua crueldade motivada por orgulho ferido. A confissão de Tomás deveria ter trazido consequências legais, mas não trouxe. Afinal, a palavra de um feitor ainda valia mais que a de escravos no sistema legal da época. Mas na economia moral da fazenda, algo mudou. Os outros escravos sabiam agora, com certeza absoluta, que Josefa era inocente. E esse conhecimento se espalhou, transformando-se em algo poderoso, uma certeza compartilhada de injustiça, de crueldade, de um sistema que estava fundamentalmente quebrado. Tomás pediu demissão uma semana depois, incapaz de continuar vivendo com o peso do que havia feito. Ele deixou a região e nunca mais foi visto. Paulo, o capanga que havia tentado intervir, foi promovido a feitor no lugar de Tomás. E ele era um homem diferente, justo na medida do possível dentro de um sistema injusto, recusando-se a aplicar castigos cruéis, tratando os escravos com uma humanidade básica que era rara na época. Sua promoção mudou o clima da fazenda quase da noite para o dia. O medo constante que permeava cada aspecto da vida dos escravos diminuiu,
substituído por algo que se aproximava de uma existência tolerável, ainda que longe de justa. A sinhá Mariana começou a visitar a senzala, algo que nunca havia feito antes. Ela trazia comida para Josefa, roupas para o pequeno Samuel. Ela não pedia perdão, seu orgulho não permitia, mas suas ações falavam mais alto que palavras. Ela olhava para Samuel com uma expressão estranha, como se visse naquela criança algo que a assombrava. Mais tarde, as mulheres da senzala sussurravam que ela havia perdido um filho na infância, algo que ela nunca superou, e que talvez o choro de Samuel havia despertado memórias enterradas há muito tempo. Samuel crescia cercado por uma comunidade inteira que o havia visto nascer nas piores circunstâncias possíveis. Ele era especial para todos eles, um símbolo vivo de resistência, de esperança, de vida triunfando sobre a morte. As mulheres o mimavam, os homens o protegiam, as crianças o adoravam. Josefa, apesar de suas cicatrizes físicas e emocionais, encontrou força em seu filho. Ela o amamentava enquanto cantava baixinho as mesmas canções que as mulheres haviam cantado durante seu nascimento. Canções de sua terra ancestral, melodias que carregavam história, memória, resistência. Maria, a mulher idosa que havia ajudado no parto, tornou-se uma espécie de avó não oficial de Samuel. Ela passava horas com ele, contando histórias de sua própria infância na África antes de ser capturada. Histórias de um mundo diferente onde pessoas como eles eram livres, eram respeitados, eram humanos plenos. Você nasceu de dor, ela sussurrava para o bebê, mas você é feito de amor. E um dia, meu pequeno, você será livre. Talvez não em corpo, mas em espírito. E quem sabe, talvez seus filhos, ou os filhos de seus filhos, verão um mundo diferente. A transformação na fazenda não era apenas individual, era estrutural, ainda que sutil. O barão começou a permitir que famílias permanecessem juntas, parando a prática brutal de separar pais de filhos, maridos de esposas. Ele melhorou as rações de comida, permitiu que os escravos cultivassem pequenas hortas para si mesmos. Não eram mudanças revolucionárias, o sistema fundamental de escravidão permanecia intacto, com toda sua injustiça inerente, mas eram melhorias significativas que tornavam a vida menos insuportável. E tudo isso começou com o choro de um bebê nascido no Pelourinho. 3 meses após o nascimento de Samuel, algo inesperado aconteceu que solidificaria ainda mais a mudança que havia tomado conta da fazenda. Maria, a mulher idosa que havia ajudado no parto, chamou Josefa para uma conversa privada na velha horta atrás da senzala. Era um lugar esquecido, onde ervas medicinais cresciam selvagens, mantidas secretamente pelas mulheres mais velhas através de gerações. Minha filha, Maria disse, suas mãos enrugadas segurando as de Josefa, há algo que você precisa saber. Algo que guardei em segredo por 22 anos. Os olhos de Josefa se arregalaram enquanto Maria revelava uma verdade que havia estado escondida por tanto tempo. Você não é filha de quem pensa. Sua mãe verdadeira era a irmã mais nova da sinhá Mariana. Uma mulher chamada Clara que se apaixonou por um escravo desta fazenda quando era jovem. A história que Maria contou era de amor proibido e tragédia. Clara, aos 17 anos, havia se apaixonado por um escravo chamado João, um homem educado que havia sido professor em sua terra natal antes de ser capturado. Quando Clara engravidou, sua família ficou horrorizada. O pai dela, o antigo dono da fazenda, mandou João ser vendido para uma fazenda distante, onde morreu em circunstâncias misteriosas um ano depois. Clara foi forçada a dar à luz em segredo, e o bebê, Josefa, foi imediatamente declarado como filha de uma escrava que havia morrido no parto. A sinhá Mariana sabe, continuou Maria, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Ela sempre soube. E parte de sua crueldade com você era porque você lembra ela de sua irmã, que nunca se recuperou da perda e morreu de tristeza alguns anos depois. Mariana culpa João, culpa você, culpa a todos exceto seu pai que causou tudo isso. Josefa ficou em silêncio, processando essa revelação que mudava tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Ela tinha sangue dos senhores correndo em suas veias, mas isso nunca lhe trouxera privilégios, apenas o contrário. Mas a revelação não acabou aí.
Maria puxou um pequeno pacote embrulhado em tecido velho. Dentro havia papéis, cartas que Clara havia escrito mas nunca enviado, um diário detalhando seu amor por João, e mais importante, um testamento que ela havia feito em segredo antes de morrer. No testamento, Clara declarava Josefa como sua filha e herdeira legítima, deixando para ela uma quantia considerável de dinheiro que havia sido deixado a ela por sua avó materna. Esses documentos, se apresentados às autoridades certas, poderiam mudar tudo. Por que você nunca me contou isso antes? Josefa perguntou, sua voz trêmula. Maria suspirou profundamente. Por que mostrar esses papéis quando você era jovem e sozinha teria apenas colocado sua vida em perigo? O velho barão teria destruído os documentos e provavelmente mandado você desaparecer. Mas agora você tem Samuel. E algo mudou nesta fazenda. A sinhá Mariana está diferente, assombrada. O barão está quebrado. E você, minha filha, você provou sua força. É hora de você saber quem realmente é. Josefa segurou os papéis com mãos trêmulas, sentindo o peso não apenas do papel, mas de décadas de mentiras e segredos. Ela pensou em sua mãe Clara, que ela nunca conheceu, que morreu de coração partido. Pensou em seu pai João, vendido e morto por amar a pessoa errada. E pensou em Samuel, dormindo pacificamente na senzala, inocente de todas essas complexidades, mas destinado a carregar o peso dessa história. O que devo fazer com isso? Ela perguntou finalmente. Maria sorriu tristemente. Isso, minha filha, é algo que só você pode decidir. Você poderia usar esses documentos para reivindicar sua herança, para comprar sua liberdade e a de Samuel. Mas você também poderia usar essa informação como poder, negociar melhorias não apenas para você, mas para todos nós. A escolha é sua. Josefa dobrou os papéis cuidadosamente e os escondeu próximo ao coração. Ela tinha muito em que pensar. Aquela noite, Josefa não conseguiu dormir. Ela segurava Samuel contra o peito, sentindo seu coração bater, sua respiração suave. Ela pensava nas escolhas que sua mãe Clara havia feito, no preço que pagará por amor. Pensava em todas as mulheres na senzala que haviam se colocado em perigo para protegê-la durante o parto de Samuel. Pensava no futuro que queria para seu filho. E lentamente, uma decisão começou a se formar em sua mente. Pela manhã, Josefa pediu uma audiência com o barão e a sinhá Mariana. Foi um pedido ousado. Escravos não pediam audiências com seus senhores. Mas Paulo, o novo feitor, que havia desenvolvido respeito por Josefa após tudo que ela havia passado, levou seu pedido adiante. Surpreendentemente, os senhores concordaram. Talvez a curiosidade os motivasse, ou talvez a culpa que ambos carregavam os fizesse sentir que deviam pelo menos ouvi-la. Quando Josefa entrou na casa grande, foi a primeira vez que ela pisara ali sem ser para trabalhar. Ela carregava Samuel em seus braços e os documentos escondidos em seu vestido. O barão e a sinhá estavam na sala de estar, suas expressões uma mistura de curiosidade e apreensão. Você pediu para nos ver, o barão disse, sua voz tentando soar autoritária mas falhando. Fale. Josefa respirou fundo e começou a contar a história que Maria havia lhe revelado. Ela viu a expressão de Mariana mudar de confusão para choque e finalmente para algo que parecia dor profunda. Minha irmã, Mariana sussurrou, lágrimas formando em seus olhos. Clara. Você é filha dela. Josefa assentiu e cuidadosamente tirou os documentos de seu vestido, colocando-os sobre a mesa. Eu tenho provas, ela disse calmamente. Cartas, um diário e um testamento legal. O barão pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a ler. À medida que lia, seu rosto foi perdendo cor. Esses documentos eram genuínos, autenticados, legais. Se Josefa os levasse às autoridades apropriadas, ela poderia reivindicar sua herança, causar um escândalo enorme que destruiria a reputação de sua família, talvez até questionar a legalidade de sua própria escravização. O que você quer? Ele perguntou finalmente, sua voz derrotada. Quero um acordo, Josefa disse, sua voz firme apesar de seu coração estar disparado. Quero minha liberdade e a de meu filho.
Mas também quero mais. Quero que nenhuma família nesta fazenda seja separada novamente. Quero que os castigos físicos sejam abolidos. Quero que as crianças tenham tempo para brincar e aprender. Quero que os doentes sejam tratados adequadamente. E quando meu Samuel crescer, quero que ele tenha a oportunidade de aprender a ler e escrever. Ela fez uma pausa, deixando suas demandas assentarem no ar. E em troca, ela continuou: esses documentos nunca verão a luz do dia. O segredo da minha mãe permanecerá enterrado. Sua reputação permanecerá intacta. Mas esta fazenda mudará. Não mais será um lugar de terror, mas um lugar onde pessoas, mesmo em cativeiro, possam manter sua dignidade e humanidade. Foi um pedido ousado, quase impossível. Mas Josefa sabia que tinha poder agora: o poder da verdade, o poder de documentos legais, o poder da mudança que já havia começado. O silêncio que seguiu a proposta de Josefa pareceu durar uma eternidade. O barão Henrique olhava para os documentos em suas mãos, depois para Josefa, depois para sua esposa. A sinhá Mariana estava chorando abertamente agora, anos de culpa e tristeza reprimida finalmente encontrando saída. Clara, ela sussurrou, minha doce Clara. Eu fui tão cruel com sua filha. Tão cruel. Ela olhou para Josefa com olhos vermelhos e inchados. Você se parece tanto com ela. Por isso eu não conseguia olhar para você sem sentir raiva. Mas a raiva era comigo mesma por não ter defendido minha irmã quando ela precisava de mim. O barão se levantou e caminhou até a janela, olhando para a fazenda que se estendia diante dele. Ele havia construído sua fortuna sobre trabalho forçado, sobre crueldade sistemática, sobre a negação fundamental da humanidade de outros seres humanos. E agora, uma mulher que ele havia permitido que fosse quase morta estava lhe oferecendo um acordo que poderia salvar tudo: sua reputação, sua família, sua posição social, em troca de tratar pessoas como pessoas. Como ele havia chegado a um ponto onde isso parecia um sacrifício? Se eu concordar, ele disse lentamente, ainda de costas, haverá aqueles que me chamarão de fraco. Outros fazendeiros dirão que estou estragando meus escravos, que a fazenda será menos produtiva. Dirão que estou estabelecendo um precedente perigoso. Ele se virou para encarar Josefa. Mas a verdade é que eu vi Samuel nascer naquele pelourinho. Ouvi seu choro. E desde então, esse som me persegue. Talvez eu mereça ser perseguido. Talvez todos nós mereçamos. Eu concordo com suas condições, ele disse finalmente, e Mariana assentiu vigorosamente através de suas lágrimas. Mais que isso, eu vou além. Você e Samuel receberão uma casa apropriada, não na senzala. Samuel terá um tutor, aprenderá tudo o que meus próprios filhos aprendem. E quando ele crescer, se ele desejar, eu o ajudarei a estabelecer uma vida livre, em qualquer lugar que ele escolher. Ele fez uma pausa. Não posso desfazer o mal que causei. Não posso trazer de volta João ou Clara. Mas posso tentar ser melhor daqui para frente. Nas semanas que seguiram, mudanças começaram a acontecer na fazenda Boa Vista que deixaram outras fazendas da região chocadas. O pelourinho foi derrubado. Paulo liderou um grupo de homens que o arrancaram do chão e o queimaram, e nenhum escravo chorou pela sua destruição. Uma pequena enfermaria foi estabelecida onde os doentes recebiam cuidados adequados. As rações de comida foram aumentadas. As horas de trabalho foram reduzidas, permitindo que as famílias tivessem tempo juntas ao anoitecer. Mais surpreendentemente, o barão estabeleceu uma pequena escola na fazenda. Era rudimentar, funcionava apenas aos domingos e era ensinada por Paulo, que tinha educação básica, mas era algo revolucionário. Crianças escravas aprendendo a ler e escrever era praticamente inédito na região. Outros fazendeiros expressaram horror e preocupação. Escravos educados eram perigosos, eles argumentavam, dariam ideias acima de sua posição. Mas o barão, pela primeira vez em sua vida, ignorou a pressão dos pares. Josefa e Samuel se mudaram para uma pequena casa perto da casa grande. Não era luxuosa, mas tinha paredes sólidas, um telhado que não vazava, e uma cama de verdade, não apenas um jergão no chão. Maria se mudou com eles,
assumindo o papel de avó que ela sempre havia desempenhado emocionalmente. A sinhá Mariana visitava frequentemente, trazendo presentes para Samuel, buscando redenção através de gentileza àquela criança que carregava o sangue de sua irmã perdida. A história do que aconteceu na fazenda Boa Vista se espalhou pela região como fogo. Alguns a contavam com horror, dizendo que o barão havia enlouquecido, que ele estava sendo manipulado por uma escrava ardilosa. Outros a contavam com esperança sussurrada, como prova de que mudança era possível, que mesmo no coração do sistema mais brutal, humanidade poderia florescer. Escravos de outras fazendas sussurravam sobre a mulher que havia dado à luz no Pelourinho e cujo filho havia mudado tudo. Samuel cresceu cercado por amor e expectativas. Ele era inteligente, curioso, gentil, qualidades que sua mãe cultivava cuidadosamente. Josefa lhe contava histórias sobre seus avós que ele nunca conheceria, sobre amor que transcende barreiras sociais, sobre coragem diante da injustiça. E ela sempre terminava dizendo: "Você nasceu de dor, meu filho, mas você é destinado à alegria." Sua existência prova que mesmo nas circunstâncias mais escuras, a luz pode surgir. Paulo, o feitor que havia tentado intervir durante o castigo, tornou-se uma figura paterna para Samuel. Ele ensinava o menino a ler, a escrever, a calcular. Ele também ensinava sobre justiça, sobre tratar todos com dignidade, sobre usar qualquer poder que alguém tenha para o bem e não para o mal. Você terá escolhas na vida que outros como você não têm, Paulo dizia ao menino. Use essas escolhas bem. Lembre-se sempre de onde você veio, das pessoas que lutaram para que você pudesse ter uma vida melhor. A fazenda Boa Vista nunca seria perfeita. A escravidão em si nunca poderia ser tornada justa, não importa quantas reformas fossem implementadas. Mas ela se tornou diferente. Tornou-se um lugar onde, dentro dos confins brutais do sistema, havia espaço para a humanidade, para famílias, para a esperança. E tudo isso começou com o choro de um bebê nascido em circunstâncias que deveriam tê-lo matado, mas não o fizeram. 20 anos se passaram desde aquela manhã terrível quando Samuel nasceu no Pelourinho. O ano era 1871, e o Brasil estava mudando. A lei do ventre livre havia sido aprovada, declarando que crianças nascidas de mães escravas seriam livres. Era um passo pequeno, mas significativo, rumo à abolição que ainda levaria mais 17 anos para chegar completamente. Samuel, agora um jovem homem de 20 anos, estava em pé no exato lugar onde havia nascido, refletindo sobre o longo caminho que sua vida havia tomado. Ele havia recebido educação que pouquíssimos homens negros de sua geração tiveram acesso. Podia ler em português e latim, entendia matemática e filosofia, havia estudado história e ciências. O barão, fiel à sua palavra, havia garantido que Samuel tivesse todas as oportunidades que seus próprios filhos tiveram. Mas mais importante que a educação formal era a educação moral que Samuel havia recebido, de sua mãe Josefa, de Maria, de Paulo, de todos aqueles que haviam testemunhado seu nascimento milagroso e o viam como símbolo de algo maior. Samuel decidiu usar sua educação e posição única para lutar pela abolição da escravidão. Ele viajava pela região dando palestras, escrevendo artigos para jornais abolicionistas, organizando grupos de pressão política. Sua história pessoal, nascido no Pelourinho, filho de uma mãe inocentemente punida, educado contra todas as probabilidades, tornava seus argumentos poderosos e impossíveis de ignorar. Ele era prova viva de que os escravos eram completamente humanos, capazes de tudo que homens livres eram capazes, quando dadas as oportunidades. Josefa, agora com 42 anos, as cicatrizes em suas costas ainda visíveis mas já não dolorosas, trabalhava ao lado de seu filho. Ela havia se tornado uma líder na comunidade, não apenas entre os escravos da fazenda Boa Vista, mas na região inteira. Ela usava sua história, e os documentos que provavam sua herança mista, não para ganho pessoal, mas como ferramenta educacional. Ela falava sobre como a escravidão destruía não apenas os escravizados, mas também os escravizadores, corrompendo suas almas e destruindo sua humanidade. O barão Henrique havia morrido 5 anos antes, em 1866. Em seus últimos dias, ele havia chamado Samuel ao seu leito de morte.
Eu fui um homem cruel, ele havia confessado, sua voz fraca mas clara. Causei sofrimento inimaginável a inúmeras pessoas. Seu nascimento, o som do seu choro, foi a primeira vez que realmente vi o horror do que eu estava fazendo. Não apaga meus crimes, mas talvez, através de você e das mudanças que ajudei a implementar aqui, algum bem tenha vindo de tanto mal. Ele havia morrido naquela noite, e em seu testamento, havia libertado todos os escravos restantes na fazenda Boa Vista, tornando-se um dos primeiros fazendeiros da região a fazê-lo voluntariamente. A sinhá Mariana, agora viúva, havia se tornado uma apoiadora inesperada da causa abolicionista. A revelação de que Josefa era sobrinha dela havia transformado completamente sua perspectiva. Ela usava sua posição social e riqueza para financiar escolas para crianças negras, para apoiar famílias de escravos libertados que lutavam para estabelecer novas vidas. Eu falhei com minha irmã, ela dizia frequentemente. Não vou falhar com a filha dela ou com o neto que nunca conheci que nasceu em circunstâncias que eu ajudei a criar. Maria, a mulher idosa que havia guardado o segredo por tantos anos e ajudado Samuel a nascer, havia falecido pacificamente aos 93 anos, cercada por todos aqueles que ela havia ajudado ao longo de sua longa vida. Em seu funeral, centenas de pessoas apareceram, ex-escravos, escravos ainda em cativeiro que receberam permissão especial de seus senhores para comparecer, pessoas livres de todas as classes sociais. Samuel falou em seu funeral, sua voz emocionada mas forte. Ela era mãe para todos nós, guardiã de nossa história, protetora de nossos segredos, fonte de nossa força. Paulo havia se tornado gerente da fazenda após a morte do barão, supervisionando a transição de uma economia baseada em trabalho escravo para uma baseada em trabalho assalariado. Não era fácil, muitos dos ex-escravos não tinham para onde ir, não tinham recursos, e acabavam permanecendo na fazenda como trabalhadores pagos, vivendo em condições apenas marginalmente melhores que antes. Mas Paulo trabalhava incansavelmente para melhorar essas condições, para garantir salários justos, para estabelecer um sistema de compartilhamento de lucros que dava aos trabalhadores participação no sucesso da fazenda. A história de Samuel e Josefa inspirou mudanças em outras fazendas também. Lentamente, muito lentamente, outros fazendeiros começaram a implementar reformas similares. Não por bondade de coração necessariamente, mas porque viram que a fazenda Boa Vista permanecia produtiva. Na verdade, mais produtiva que antes, mesmo com tratamento mais humano dos trabalhadores. O argumento econômico para a escravidão estava sendo desafiado não apenas moralmente, mas praticamente. Em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu completamente a escravidão no Brasil, Samuel estava na capital para testemunhar o momento histórico. Ele tinha 37 anos, tinha dedicado sua vida adulta inteira à luta abolicionista, e agora, finalmente, via a vitória. Ele pensou em sua mãe, em seu avô João que ele nunca conheceu, em sua avó Clara que morreu de coração partido, em Maria que havia guardado segredos e parido esperança, em todos aqueles que sofreram sob o sistema que finalmente estava sendo desmantelado. Mas Samuel sabia que a liberdade legal era apenas o começo. Ele viu como ex-escravos lutavam sem recursos, educação ou oportunidades. Ele sabia que o preconceito racial não desapareceria apenas porque as leis mudaram. Então ele continuou seu trabalho, agora focando em educação, oportunidades econômicas, direitos civis. Ele estabeleceu escolas, programas de treinamento vocacional, cooperativas agrícolas. Ele usava sua posição única, educado, articulado, com conexões tanto na comunidade negra quanto branca, para construir pontes. Josefa viveu para ver seu filho prosperar, para ver a escravidão abolida, para testemunhar os primeiros passos hesitantes de uma nova sociedade. Ela morreu em 1895, aos 66 anos, cercada por Samuel, seus netos, e dezenas de pessoas cujas vidas ela havia tocado. Em seu funeral, Samuel contou a história completa pela última vez, como sua mãe havia sido injustamente acusada, brutalmente punida, como ele havia nascido no Pelourinho, como seu choro havia mudado o coração de um homem cruel, como aquele momento havia iniciado uma cadeia de eventos que ajudou a mudar uma fazenda, uma região, e talvez, em pequena medida, uma nação.
Minha mãe me ensinou que do maior sofrimento pode vir a maior esperança, Samuel disse, sua voz ecoando pela igreja lotada. Que mesmo no momento mais escuro, quando parece que não há saída, a vida encontra um caminho. Eu nasci de dor, mas vivi em amor. Nasci em correntes, mas cresci livre. E tudo isso porque uma mãe recusou-se a desistir, porque uma comunidade recusou-se a abandoná-la, porque até mesmo aqueles que causaram dano encontraram, no final, alguma faísca de humanidade. A história de Samuel e Josefa foi passada através de gerações. Tornou-se lenda na região, contada e recontada, cada versão capturando algo da verdade essencial. Que mudança é possível, que redenção é possível, que até mesmo nos sistemas mais brutais e injustos, a humanidade pode florescer. A Fazenda Boa Vista se tornou local histórico, preservado como lembrança de um passado doloroso mas também de esperança e transformação. E sempre que alguém perguntava a Samuel sobre aquele dia há tantos anos atrás, sobre como ele se sentia tendo nascido em circunstâncias tão terríveis, ele dava a mesma resposta que sua mãe havia lhe ensinado: meu primeiro ato neste mundo foi chorar. E esse choro, tão pequeno e aparentemente insignificante, ecoou de formas que ninguém poderia prever. Ele mudou corações, mudou mentes, mudou destinos. Nunca subestime o poder de uma única voz, mesmo a mais fraca, clamando por justiça. O universo ouve. E às vezes, apenas às vezes, o universo responde. Fim.